Graça e paz, amado. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, amém? Que se encontra em Isaías no capítulo 8, do versículo 9 em diante, amém? Endurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países de longe. Cingir-vos e sereis despedaçados. Cingir-vos e sereis despedaçados. Forjai projeto, e eles serão frustrados. Dai ordem a elas, e não serão cumpridas. Porque Deus é convosco, é conosco. Porque assim o Senhor me disse, sendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem torneis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai-vos. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, alcançados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais serão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus. Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra que aqui Isaías está falando com o povo de Israel, certo? Um povo que, infelizmente, muitas vezes deixava de buscar Deus para dar ouvido ao que outras pessoas falavam. Eles acabaram falando acreditando em mentiras. Tanto é que o Senhor aqui ele diz assim: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. O que isso quer dizer? Fique enfurecido. Se revolta, povo, e você vai ser despedaçado. Você vai ser despedaçado quando você se rebela contra a lei. Você se rebela contra a lei do homem. O que acontece com você? Não demora muito, você vai estar com a sua vida destruída, porque eles vão te colocar na cadeia, vão acabar com a tua liberdade, porque você se revoltou contra a lei. Aí ele diz assim: dai ouvidos todos que sois de países de longe.
Se você der ouvido àqueles que são de país de longe, aqueles que não têm nada a ver com as coisas de Deus, aqueles que não conhecem a palavra, como que você dá ouvido àqueles que são de longe, aqueles que nem sabem quem é Deus de fato? Então eles falam de coisas que, entristece demais o coração de Deus. Eles falam de coisas, eles têm ideia, eles julgam coisas que eles não conhecem. Aí a palavra diz aqui, cingir-vos. O que quer dizer essa palavra, cingir-vos? A palavra cingir-vos quer dizer se envolver, se cobrir. Lá no começo, quando Deus está conversando ali com Moisés, com Abraão, você pode ver que em muitas partes ali, quando eles estão assim, em luta espiritual, eles se cingem com a terra, né? Eles pegam a terra e jogam na cabeça e se cobrem com terra, com pano, né? Eles se rasgam. Então cingir-vos é se cobrir, né? É se cobrir, é se envolver. Então aqui ele está dizendo assim, aqui quer dizer o seguinte: cingir-vos e será despedaçado. Se envolva com isso. Se envolva, se cubra com essas ideias erradas de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não têm Deus. Faça isso e você vai ser despedaçado, destruído, porque é isso que o diabo quer. Que você e que nós acreditamos nas mentiras, para que então venha a maldição sobre a nossa vida. Cuidado, a palavra aqui é clara quando diz isso. Aqui está falando do povo de Israel, aqui está falando com Israel, mas nós podemos trazer para o tempo de hoje, porque a palavra, ela é a mesma, ela não muda, ela continua a mesma coisa. O mesmo Deus que falou com Jacó, com Israel, o mesmo Deus que falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, é o Deus que fala conosco hoje. É o mesmo, não mudou. Então nós podemos muito bem pegar o que Deus está falando aqui com o povo de Israel e trazer para nós. Porque não foge. Muito pelo contrário, hoje nós estamos vivendo isso aqui de novo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos viver, infelizmente, porque tem duas partes. Como ele diz aqui que Israel tem duas partes. Tem aquela que crê de fato e tem aquela que crê de uma maneira, mas totalmente diferenciada, dando ouvido à opinião, a pensamentos aleatórios que vêm de fora. Amém? Então, aqui está dizendo isso. Aí no versículo 10 diz assim: forjai projetos e eles serão frustrados. O que é forjai? Forjai quer dizer o seguinte: inventa de maneira mentirosa, dá origem a algo a partir do nada. Isso está no dicionário, tá? É que eu pego do dicionário, trago aqui para poder entender e compreender o que é que Deus está dizendo com a gente. O que é que Ele está falando de fato e verdade para nós aqui. Amém? Então, forjar projetos é inventar de maneira mentirosa, dar origem a algo a partir do nada. E o Senhor está dizendo, quando nós damos vazão a isso, quando nós fazemos projetos forjados, ou quando eles fazem projetos forjados para tentar contra a nossa vida, porque aqui está falando do povo de Israel, aqui ele está falando de países que fazem isso para tentar contra o povo de Israel, para tentar contra o país de Israel. Agora nós traz para nós. Quantas vezes isso acontece com a gente? Pessoas com pensamentos totalmente diferenciados tentam nos forjar, tenta fazer com que a gente, como que eu posso te dizer, não, esse negócio de tipo assim,
a pessoa vem te falar algo e quer que você acredite naquilo que ela está falando. E ainda coloca ainda como se fosse Deus falando. Coloca ainda como se fosse da palavra. Gente, toma muito cuidado, muito cuidado. Porque são pessoas forjando. Uma vez o meu pastor, ele trouxe uma palavra e ele disse assim: o inimigo, ele usa de meias verdades para nos enganar. Meias verdades. Aí ele nos levou lá em Gênesis, aonde o inimigo chegou até a Eva e falou para Eva que a Eva podia comer sim da árvore da vida. Por que não? Se Deus falou que nós somos livres, nós temos livres arbítrio para escolher, então nós podemos comer, por que não? Né? Então ele usa de meias verdades, ele usa realmente alguma coisa da palavra, mas ele acaba trazendo um engano e a mentira junto. E aí é onde ele forja a informação, ele forja o projeto de Deus para a tua vida e para a minha vida. E é onde a gente acaba caindo, porque não estamos tão firmes no que Deus está dizendo. Não estamos assim tão alicerçados. O que está precisando hoje é voltar novamente a pregação, aonde chama atenção, aonde nos ensina, onde nos exorta, para poder a gente não cair na armadilha do inimigo, tentando tirar-nos do poder, tentando nos tirar da presença de Deus. Amém? Então aqui no 10 está: forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Amém? Porque Deus é conosco. Se Deus é conosco, se realmente você vive uma palavra com Deus, vive realmente a vontade do Senhor, eles podem fazer o que for, você não cai, porque você está com Deus. Você conhece a palavra, você sabe realmente o que Deus está te ensinando, você sabe realmente o que Deus pensa a respeito de tantas coisas. E aí então a gente não cai, porque o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus. No versículo 11: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. O que quer dizer essa palavra conjuração? Conjuração, associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra um governo. O Senhor está dizendo o que aqui para nós? Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não acredite em tudo que este povo fala. Cuidado, não acredite. Preste atenção. Não se una a essas ideias que parecem muitas vezes ser uma ideia legal, uma ideia, certa, mas não é. Cuidado, o Senhor está falando. Não se associa a estas pessoas, não esteja unido a estas pessoas, que não tenha Deus como único Senhor e Salvador da vida dela, que não viva a palavra. Hoje em dia, tá muito difícil hoje em dia, porque assim, muitos estão falando da palavra, muitos estão falando de Cristo, muitos dizem ter Deus como único Senhor e Salvador, mas não vivem a palavra. Temos que tomar cuidado, por isso que o Senhor diz na palavra: o meu povo sofre por falta de
Conhecimento. Conhecimento, temos que ler, temos que aprender, temos que colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida, para que então nós possamos viver a plenitude do Senhor, porque é aí que a gente vai aprender. Se não for assim, nós não vamos conseguir, porque muitos falam do nome do Senhor, mas infelizmente não vivem a plenitude do Senhor, e acaba então pegando todas essas coisas que estão escritas aqui, forjando, conjurando, fazendo a conjuração, e acaba então a gente sendo enganados. Vamos tomar cuidado e prestar atenção no que nós estamos vendo e ouvindo. Será que realmente é Deus de fato? Será que realmente é o Senhor falando de verdade? Será que realmente é Deus na nossa vida de verdade? Na vida dessas pessoas, aliás, que estão falando? Vamos prestar atenção, porque muitos estão aí para enganar. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe manusear, ele sabe nos enganar, porque ele conhece a palavra. Amém? Vamos prestar atenção, vamos ler mais, vamos aprender mais para não sermos enganados, para que nós possamos ter uma vida plena com o Senhor, que quando o Senhor Jesus voltar, possa encontrar a mim e a você, firme e forte, para irmos com Ele. Amém? Glória a Deus. No versículo 12, eu já acabei de ler, mas eu quero terminar. Então ele falou: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não crê no que eles dizem. Toma cuidado, porque nem tudo que eles dizem que é real não é real. Toma cuidado, porque isso é para te enganar, isso é para te roubar. Presta atenção. Não temas o que eles temem, nem temeis isso e nem tomais isso por terrível, por temível. Não temais o que eles temem, e nem temeis e nem tomeis isso por temível. Nossa, é tremendo isso aqui. Ele está dizendo: não temais o que eles temem, não tenha medo do que eles têm. Eles estão falando: nossa, a estrela vai explodir, um cometa está vindo em direção à Terra, e quando se chocar com a Terra, vai explodir e vai acontecer coisas terríveis, e eles têm medo, e eles falam de uma maneira que deixam as pessoas, quantas pessoas, quantos irmãos em Cristo Jesus estão dando ouvido a essas coisas e estão tendo medo. E em vez de dizer: não, nós temos um Deus que é conosco, nada vai nos atingir, nada, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos guarda e nos livra. É isso que nós temos que começar a viver, a palavra de fato e verdade, crendo que realmente, quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Ele? Para você, quem é Ele? Quem é Deus? Você crê ou não na palavra de fato e verdade? Então não fica dando ouvido a essas balelas. Cuidado. Não tenha medo do que eles têm medo. Não, do que eles têm medo, não. Nem temeis. E nem tomeis isso por temível. Não tomeis isso por temível. A gente está ouvindo muitas coisas. Essa doença que está na China, as coisas que estão acontecendo no mar, a água que está invadindo, sabe? A gente está vendo muita coisa, né? E isso está deixando o povo com medo, muito medo. Não tenha medo, porque Deus é contigo. E se Ele é contigo, nada vai acontecer com você, porque Ele é teu Deus. Amém? Aí no versículo 11 está escrito: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Amém? Ah, Deus, Tu és lindo. Seja Deus o teu temor, seja Ele o teu espanto. Você tem que temer e tremer em Deus.
É no que Deus possa fazer se você estiver fora dos caminhos do Senhor ou fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. É isso que você tem que temer. É isso que você tem que se preocupar. Não com o que o mundo está falando aí fora. O que o mundo está falando aí fora nada tem a ver com a gente que tem Deus como único Senhor e Salvador. Amém? Porque só Ele é Deus e não há outro além dEle. Não há. Glória a Deus, aleluia. Ele, no versículo 14, Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. O que Deus está falando aqui? Peraí, como? Duas casas? Como? Eu não estou entendendo. Ele é o nosso santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel? Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém? Ué? Como? Simples. Aqui ele está falando, você já pode trazer de Jesus. Ele está dizendo assim, o Senhor ele ia enviar o Salvador. Mas Israel, muitos judeus não acreditam nisso. E tem os judeus que acreditam. Aqueles que não acreditam vai ter como pedra de tropeço. Jesus vai ser a pedra de tropeço para muita gente. Muita gente vai cair, muita gente vai sabe, deixar de ouvir ou acreditar nas coisas de Deus por causa de Jesus. Ele é a pedra de tropeço. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas. Laço e armadilha dos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos seus discípulos. Olha lá. Sela, guarda a lei, a palavra no teu coração para que você não caia, para que não haja pedra de tropeço, para que você não saia da presença do Senhor. Ou bem você acredita em Deus, ou bem você acredita no que os homens dizem aí fora. 10. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ajuda, ensina a verdade no que está escrito aqui, para que a gente possa viver realmente a plenitude de Deus. Para que a gente não caia, para que não venha ter pedra de tropeço para nós, porque muitas vezes essas informações, essas ideias desses povos de longe, de fora, que não conhece a Deus, acaba sendo pedra de tropeço para muitos crentes, para muitos que dizem conhecer a Deus. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas, em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita o monte Sião. 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Do que você está falando? Do que eu estou falando? Do que está falando? Não estou entendendo. O que está falando? É o seguinte. Muita gente que vai à igreja, que diz ser cristão, mesmo assim, eles vão atrás de necromantes e adivinhadores. Muita gente vai em culto só porque tem lá um profeta que entrega,
que faz revelação. Então eu vou, porque aí eu preciso saber se isso vai acontecer ou não vai. Meu Deus, se Deus é com você, você não tem que correr atrás disso. Se Deus é com você, se você crê nesse Deus poderoso, por que você corre atrás disso? Simplesmente creia que Deus é poderoso. Todo querer realizar está na mão do Senhor. Você não tem que ficar correndo atrás de ninguém para saber se o que vai acontecer com você amanhã. Se eu vou poder fazer um negócio ou não. Ora, coloca o teu joelho no chão. Ora, no teu coração o Senhor vai te mostrar. Ele vai falar através da palavra com você. Você não tem que correr atrás dessas coisas, amado. Lógico que Deus usa. Lógico que usa quando você está num lugar, não a busca disso. Mas você está naquele lugar somente para adorar e bendizer o nome do Senhor. E aí então Deus usa assim, muitas vezes um profeta para estar falando e para estar respondendo aquilo que você perguntou para ele. Mas quando você vai a um culto, quando você vai a um lugar para adorar o Senhor e não para esperar daquele homem uma palavra. Tá dando para entender? Que muitas vezes você vai a culto, essas coisas, para ouvir daquele homem uma palavra e não de Deus. E não para cultuar, não porque você ama estar na presença do Senhor, porque você gosta de adorar e bendizer o nome do Senhor no meio dos seus irmãos. Não por isso, mas porque você quer ouvir algo que está dizendo lá do seu futuro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Chiureiam. Que palavra é essa? Chiureiam. Falar demais, palavras repetidas. Falar demais, palavras repetidas. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que falam demais, palavras repetidas, murmuram a palavra. A Bíblia diz que murmuração é como feitiçaria. Cuidado, irmão. Tá murmurando? Cuidado, porque você pode estar fazendo coisas que entristecem o coração de Deus, porque é como feitiçaria a murmuração. Cuidado, atrai coisas ruins para nós. Atrai coisas ruins. Cuidado. Acaso não consultará o povo a seu Deus? Ó. E acaso você não consulta a Deus? É que eu acabei de falar. Se você tiver que perguntar alguma coisa, pergunta para Deus. Ele é poderoso pela palavra para te responder. Quando você está orando, Ele fala com você. Ele ama fazer isso. Ele tem prazer em falar com você. Para que você corre atrás desses tipos de coisa? Para quê? 20. A lei... e aqui está assim, ó. A favor dos vivos se consultarão os mortos. Quanto fazem isso, né? Vigiar, hein? Vigiar. Toma cuidado com quem você anda pegando conselho aí. 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente. 21, versículo 21. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus. Quantas pessoas fazem isso? Enquanto está vivendo uma vida boa, Deus é tudo, Deus é maravilhoso, mas quando passa por luta, aí maldizem, falam mal, se revoltam contra Deus. Cuidado, porque quem traz esse tipo de maldição para a sua vida é você mesmo. Nós acabamos de ler, com as suas atitudes. Murmuração é como feitiçaria. Você murmura, você fala demais, você busca em fontes erradas e depois você não quer que as coisas aconteçam? Que as coisas ruins venham sobre você?
Cuidado onde você põe teu pé, teus olhos, teu ouvido. Cuidado, para que então você possa viver o melhor de Deus. Viver o melhor de Deus. Porque a melhor coisa, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa que o mundo possa dar, é a paz de Deus no teu coração, irmão. Quando você tem a paz de Deus e vive conforme a vontade do Senhor, aí sim você vai ter e vai viver e vai comer o melhor dessa terra. Glória a Deus, aleluia. (22) Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombra de ansiedade, e serão lançados para tensas trevas. De novo, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombra, ansiedade, e serão lançados para tensas trevas. Viu? Se vivermos uma vida ouvindo o que vem de longe, de fora, pessoas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com o Senhor, que não temem a Ele, cuidado, porque você vai começar a passar por dias difíceis, porque você não tem uma intimidade com Deus e está dando ouvido a coisas que não deve dar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me trouxe hoje para dividir com vocês. É um pequeno estudo do versículo 8 do 9 em diante até o 22. É um pequeno estudo acerca do que nós estamos prestando os nossos ouvidos e os nossos olhos e os nossos pés, aonde você está colocando ele. Cuidado, amado, cuidado. Creia somente em Deus. Ele tem todo o poder para mudar, transformar, restaurar e fazer tudo novo. Amém? Só Ele tem todo o poder. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia.